Livro de Eclesiastes, capítulo de número 12. Livro de Eclesiastes, capítulo de número 12. Nós vamos ler os versos 13 e 14. Livro de Eclesiastes, capítulo de número 12, versos 13 e 14. Amém, todos? Eclesiastes, capítulo 12, verso 13 e 14, diz assim: De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Amém. Vamos orar? Querido Deus e Pai, neste momento, Senhor, eu rogo a Ti que possa iluminar a todos nós que aqui estamos, para compreendermos, ó Deus, a Tua palavra esta noite, e que ela possa transformar o nosso coração. Senhor meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa, Deus, iluminar cada alma presente neste lugar, e todos quantos, ó Deus, estão, Senhor, contemplando ou irão contemplar esta palavra, que o Senhor possa, Deus, ir ao encontro de cada um deles, preparando, Senhor, a boa terra dos seus corações para receberem a Tua semente, e que o Senhor possa transformar, Deus, fazendo-nos, Senhor, frutificar em toda boa obra diante de Ti. Abençoa-nos, ó Pai, e dá-nos, ó Deus, entendimento da Tua verdade, e edifica-nos, ó Deus, na santa palavra do Senhor, e que o Senhor possa também conceder a mim sabedoria, entendimento espiritual, para ser conduzido por Ti nesta hora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, santos? Glória a Deus. Irmãos, eu estive pensando e conversando com Deus sobre o que poderia ser ministrado ao longo destes dias para frente, para a nossa edificação. E Deus me lembrou algo grandioso, que está escrito no livro do profeta Oséias, que é a exortação de nós conhecermos e prosseguir conhecendo ao Senhor. E muita gente, ou um bom número de pessoas, tem chegado à nossa igreja, de vários lugares e de várias outras igrejas também, e tem desejado estar conosco. E há uma preocupação nossa quanto a isso, para que todos possam pelo menos ter esse conhecimento de Deus bem presente em seus corações. E aí então, meu desejo é que nós venhamos conhecer mais a Deus. E para a gente conhecer mais a Deus, a gente precisa então mergulhar nas Sagradas Escrituras, porque foi o meio pelo qual Ele desejou ser revelado a nós. Ele se deixa conhecer através da sua palavra. O nosso Deus, irmãos, Ele é um ser tão magnificamente sublime e excelso, que nós não podemos contemplá-lo em sua plenitude. Nós só podemos dizer que Ele é grande, mas até esse grande para nós tem um limite da nossa capacidade mental e intelectual de compreendermos, porque Ele vai muito além do que a nossa mente ou imaginação pode contemplar e compreender. Deus é sobreexcelente e magnífico em todas as suas perfeições e em tudo o que a Escritura diz que Ele é. Quando a Bíblia diz que Deus é amor, nós entendemos o que é amor pela nossa convivência e aquilo que nós passamos uns com os outros, e aquilo que Deus também revela e derrama no seu coração nesse sentido de amar. Mas nós nunca vamos chegar a compreender a plenitude do amor de Deus,
que é mencionado que é de tal maneira que Ele nos ama, que não dá para mensurar isso, que Ele entregou o Seu Filho para que nós não venhamos a perecer. Além disso, a bondade de Deus e as demais coisas que são ditas acerca deles são extremamente grandiosas e graciosas, e nós precisamos então refletir acerca disso. E aí então foi proposto a mim, tá bom? Por algum tempo falar sobre os atributos de Deus, para conhecermos esse Deus e poder adorá-lo na beleza do seu grande ser. E esta noite, eu gostaria de me ater, tá bom? À questão da justiça de Deus. O texto que nós lemos, os 2 versículos que nós lemos, diz que de tudo que a gente tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo ser humano. E o verso 14 diz: porque Deus há de trazer a juízo todas as coisas, ou todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então nós vamos primeiro refletir sobre esse verso 14, e no fim nós vamos voltar para o verso 13. Aí o verso 14, quando é dito que Deus há de trazer a juízo todas as obras, aqui está, tá bom, a menção sobre a justiça de Deus. E o que é a justiça de Deus? A justiça de Deus é o seu atributo ou a parte de Deus em que se une com santidade e também com a ira, e que exige que Deus, Ele, tanto no seu ser, seja íntegro, irrepreensível e reto, como também exige que isso seja vivenciado por todas as suas criaturas. A justiça de Deus exige, e isso é algo inerente a Ele mesmo, exige que tudo seja reto, íntegro e irrepreensível. E que todas as criaturas, ou todos os seres criados, venham a andar neste mesmo sentimento. E aí, nós vamos pensar que essa justiça de Deus, ela não inocenta o culpado, jamais. Deus é o justo juiz, tá bom? Ele jamais inocenta o culpado, e também Ele não culpa o inocente. E embora nós estejamos vivendo em um mundo mau e pecaminoso, onde a justiça é fraudulenta, onde a gente vê a corrupção nos tribunais, no sistema legislativo, não é? No estabelecimento de leis que governam e regem a humanidade, o nosso país, nosso estado e nossa cidade também, nós percebemos que muitas vezes, tá bom, o culpado é solto e o inocente paga a culpa. A gente vê essas coisas. No entanto, para nós cristãos, nós devemos estar fitos e com os nossos olhos postos no juiz de toda a terra, Deus. Deus, tá bom? A Bíblia diz que os 7 olhos de Deus percorrem toda a terra e Ele observa o que os homens estão fazendo, todos eles, de bom ou de ruim. Ele contempla tudo isso. E a sua justiça, então, vai retribuir a cada um conforme as suas obras. Entendemos, então, por isso, que a justiça de Deus fundamenta a lei da semeadura e da colheita. Aquilo que o homem semear, ele colherá. Isso é para todos, irmãos, independente de ser crente ou não crente, porque foi isto que foi revelado acerca do caráter de Deus para os seres humanos.
E o interessante de nós pensarmos sobre isso e olharmos para isso, é que deve gerar temor em nosso coração. E eu vou falar isso no final, quando estivermos concluindo a nossa mensagem. Mas vamos pensar, tá bom? Nessa justiça de Deus, que é própria de sua natureza, que é essencial nele mesmo, é da sua essência, e que faz com que ele seja perfeito, e ele exija que tudo seja praticado de forma justa, reta e íntegra. E por isso também nós percebemos que Deus jamais erra no seu julgamento, jamais, tá bom? Jamais. E como Deus, Ele também é onisciente, e Ele é onipresente, então nós entendemos também que Deus, Ele não deixa passar coisa nenhuma. Aí aqui a gente vê uma grandiosidade da parte de Deus, que é assim. Para nós há uma dificuldade muito grande de observar alguém, a maneira que ele está executando uma tarefa, ao longo de um determinado período de tempo, e ver se está sendo bem feita. A gente até pode estar ali vigiando a pessoa, e a pessoa está fazendo aquilo ali, sabendo que eu estou de olho nela. Tudo isso aí. Mas chega uma hora que nós mesmos ficamos cansados, nossos olhos ou pálpebras cansam, batem, fecham, e aqui pode acontecer de nós passarmos desapercebido por alguma coisa. Isso em relação a um caso, a uma pessoa. Já com Deus é diferente. Deus, Ele é capaz de, nesse momento, examinar todos os nossos corações, agora, nesse exato momento, e saber a real motivação de cada um, e o que cada um está pensando, e o que cada um deve receber em virtude dos seus pensamentos diante desse Deus. Agora imagine isso estendido a todos os seres humanos espalhados nesse planeta Terra, onde Ele neste momento contempla todos, e vê tudo, e sabe de tudo, e sonda os corações, as mentes, e vê o que está acontecendo em todos os lugares. E pensemos na ordem dada pelo seu ser acerca da execução da sua justiça, porque nada passa desapercebido do nosso Deus. Nada. Nada passa desapercebido do nosso Deus. E isso, irmãos, nós precisamos pensar e refletir, porque também muitas coisas na nossa vida sucedem em virtude da justiça de Deus ser aplicada em nós também, seja de bom ou seja de ruim. Deus está sempre dispensando o seu juízo sobre nós, e a gente precisa estar atento a isso e refletir sobre isso. Bem, mas onde é que na Escritura a gente pode perceber a ação de Deus na sua justiça, ou quando ela é despertada a isso, né? Como a gente pode perceber isso na Escritura? Então eu gostaria de arremeter-nos até Gênesis, capítulo de número 4, onde lá nós vamos ver, tá bom? A primeira passagem que deixa bem claro isso. Gênesis, capítulo de número 4. Do verso 8 ao verso 10. Gênesis capítulo 4, do verso 8 ao verso 10, vai dizer assim: Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou contra Caim, contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: Não sei, acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus: Que fizestes? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. O que sucede aqui, irmãos? O que sucede é que
em virtude de Caim ter sido reprovado no oferecimento do seu sacrifício a Deus, ele planejou no seu coração matar Abel. E aí então ele convida Abel para ir para o campo. Obviamente Caim tinha em mente que Deus não estivesse vendo, ou que Deus não fosse ciente disso, ou que a justiça de Deus não o alcançaria. Então resolve ir até o campo, leva seu irmão, e chegando lá, ele mata seu irmão Abel. Nós não temos menção do que ele fez com o corpo, se deixou lá ao léu para as feras comerem, ou se ele sepultou, ele enterrou. A Bíblia não diz isso. Mas o que a Bíblia diz é que Deus vem até ele e pergunta a ele por seu irmão Abel. E ele diz que não sabe. Mente para Deus. E ainda zomba de Deus. Acaso eu sou o tutor do meu irmão? Aí Deus revela aquilo que a justiça de Deus não deixa passar, que é justamente o clamor do sangue de Abel. Quer dizer, Deus, ele é tão justo e santo que ele não pode permitir, Deus não pode permitir que nenhuma injustiça passe sem punição. Nenhuma. E se nesse caso nós já vimos isso, em que o sangue de uma pessoa que foi morta injustamente clama a Deus por justiça, o próprio Deus se levanta então para executar juízo sobre a terra. E é assim que funciona a justiça de Deus. Por isso que o salmista diz no Salmo de número 7, verso 12, que Deus, ele se ira todos os dias, ou se indigna todos os dias, porque todos os dias há uma injustiça sendo praticada, todos os dias há um assassinato, todos os dias há um abuso, todos os dias há uma violação da lei de Deus. E aí a sua justiça clama, inquieta Deus, não pode deixar isso passar em branco. É assim que a justiça de Deus é despertada. Uma outra passagem se encontra no Salmo de número 12. O Salmo de número 12, no verso número 5, é dito assim: por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. Então, veja que o texto diz que por causa da opressão dos pobres e dos gemidos dos necessitados, Deus se levanta. A sua justiça não permite tamanha opressão acontecendo com aquele que nos criou à sua imagem e semelhança. E Deus tem um cuidado especial com quem é pobre, com o órfão, a viúva e o estrangeiro. Na sua palavra existem leis que são favoráveis a estas três classes, para que eles não sejam menosprezados nem oprimidos. Por causa então disso, Deus se levanta e Deus age. Não somente isso. No Novo Testamento, lá em Tiago, capítulo de número 5, Tiago, capítulo de número 5, Tiago, capítulo de número 5, o texto bíblico vai dizer que eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Veja bem, o texto bíblico diz que até o salário dos trabalhadores clamam por justiça diante de Deus.
Então, se alguém aqui tem um secretário, uma secretária, um funcionário, ou é um empreendedor e tem funcionários, muitas vezes nós sabemos que o mundo lá fora, tá bom, age de forma a oprimir os seus funcionários, pagando salários que não condizem com o teto ou a faixa salarial da pessoa, e que ainda procuram usar de alguma artimanha para não pagar impostos ou outras coisas parecidas, nem dar vantagens aos seus funcionários, realizando pagamentos injustos para enriquecerem em cima dos seus funcionários. Só que Deus está vendo isso. E vai chegar o tempo dele exercer a sua justiça sobre estes que oprimem os trabalhadores. Porque a justiça dele não falha. É irrepreensível. Age retamente para estabelecer o juízo. Percebe como isso é grandioso para nós, irmãos, e que nós precisamos atentar para duas situações que nós podemos estar inseridos. Uma é de sermos injustiçados. E se nós estamos sendo injustiçados, o Deus, Jeová Tsekenu, é a nossa justiça. E Ele vai efetuar o juízo para que nós venhamos ser abençoados em relação à injustiça que estamos sofrendo. Mas pode ser que estejamos do outro lado. O outro lado é que nós é que estamos praticando injustiça. E se nós estivermos praticando injustiça, a justiça desse Deus virá contra nós. E efetuará o seu juízo contra nós. Porque estamos praticando injustiça. E a gente precisa estar ciente destas coisas. Porque isso faz parte de caminharmos com Deus e termos comunhão com o Senhor. E a gente pode refletir isso sobre muitas coisas. É justo o que podemos estar fazendo em relação à nossa fé diante de Deus? Por exemplo, é justo vocês saberem que o culto começa às 18 horas e vocês sempre chegarem atrasados no culto? É justo isso? Deus está vendo, irmãos. Ou qualquer outra atividade que nós devemos estar envolvidos e inseridos e que nós negligenciamos realizá-la a contento. É justo estarmos em um ministério e nesse ministério nós não agirmos retamente. Ele sabe e Ele vai entrar com o seu juízo sobre nós. É justo Deus nos abençoar com toda sorte de bênçãos, abrir portas para nós, nos conceder emprego, salário e nós não contribuirmos com o reino de Deus? É justo isso? Vai chegar o dia dele acertar as contas conosco, porque nada passa desapercebido diante do nosso Deus. Nada. E a gente precisa então estar atento a isso. Aí percebem que tudo isso que eu acabei de mencionar aqui é aquilo que desperta a justiça de Deus. E então por isso que o salmista diz: todo dia Deus se ira, todo momento Deus está indignado. Por quê? Porque isso está acontecendo agora em algum lugar e pode estar acontecendo na sua vida, na minha vida, pode estar acontecendo na nossa família, pode estar acontecendo em nosso meio. E Ele se ira contra isso. É como se a sua perfeição fosse inquietada pelos nossos atos, pelas nossas obras, vamos dizer assim. Porque as obras não é somente atos, pode ser pensamentos, pode ser palavras e pode ser atitudes, ação. E a gente precisa estar ciente disso. Meus irmãos, como é sério servir a esse Deus que nós encontramos nas Escrituras Sagradas. Então, diante disso, tá bom, nós já entendemos que a justiça de Deus é despertada todas as vezes que algo dessa natureza acontece. Ele está atento, Ele está percebendo tudo e Ele vai agir. No devido tempo, Ele vai chegar e vai acertar
todas as contas. Meu Deus do céu. Irmãos, precisamos considerar também que tudo será posto em juízo. Lembra que o texto que a gente leu lá de Eclesiastes diz que Deus há de trazer a juízo todas as obras, quer sejam boas, quer sejam más. Então, nós teremos, o julgamento das nossas boas obras e teremos também o julgamento das nossas más obras. Tudo será trazido a juízo diante de Deus. E aí, a justiça de Deus, na teologia, ela acaba se dividindo em duas vertentes. É a justiça remunerativa e a justiça retributiva. A justiça remunerativa é a justiça de Deus quando é aplicada para abençoar em virtude das boas obras que os seres humanos praticam. E a retributiva é o castigo ou juízo que Deus emite em relação às más obras que os seres humanos praticam. Eu não vou entrar aqui no mérito da justiça exigida, que exige, a questão da nossa santificação ou da nossa isenção de pecado para a salvação. Eu não vou tratar da justiça em relação à salvação. Eu vou tratar apenas da justiça em relação a aquilo que vivemos. Tá bom? À medida que nós caminhamos na terra, à medida que você está aqui, à medida que você acorda e você vive, a justiça de Deus está sobre nós. E a gente precisa estar atento a isso. Tá bom? Nós precisamos estar atentos a isso. Porque Ele vai trazer a juízo tudo. Aí olha só. Em Lucas capítulo 12. Se você não tem muita habilidade, você acompanha apenas. Lucas capítulo 12. Verso 36 e 37, diz assim: Ele nos exorta a estarmos vigilantes, tá bom? Porque Ele voltará. Eu vou ler a partir do verso 35, tá bom? Cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo Senhor, ao voltar Ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurado aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que Ele há de cingir-se, dar-lhe lugar à mesa e aproximando-se servirá. Quer Ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim o achar. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que horas havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então Pedro perguntou: se proferes esta palavra para nós ou também para todos? Disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhes confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo disser consigo mesmo: meu senhor tardaria em passar, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo em dia que ele não espera, e em hora que ele não sabe, castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Aquele, porém, que conheceu a vontade do seu senhor, e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Esta passagem,
Ela exorta nós a estarmos vigilantes quanto ao que nós estamos vivenciando no nosso dia a dia, porque vai chegar o momento em que o Senhor virá para acertar contas conosco. E aí a gente precisa ser achado fiel, para não levarmos os açoites e sairmos feridos ou machucados. Precisamos levar a sério essa questão de sermos vigilantes quanto a andarmos com Deus, a fim de que nós possamos honrar o nosso Senhor, até porque ainda haverá um bom tempo da sua volta, mas com certeza Ele virá recolher cada um de nós e vai nos dar a paga por todas as nossas obras, e precisamos estar atentos a isso. Em Romanos capítulo 2, no verso número 16, Paulo falando acerca da pecaminosidade dos judeus e gentios, ele vai dizer assim: no dia 2,16, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Aí a menção aqui, tá bom, é aquilo que está na obscuridade, aquilo que os homens praticam no segredo, e que parece que ninguém vê, mas o texto bíblico está dizendo que o Senhor julgará os segredos dos seres humanos. Imagine se algum de nós está cometendo alguma coisa ilícita às escondidas, achando que não será pego. Pode até pensar que escapará, pode até ter parado agora no momento, mas naquele grande dia, no dia que nós estivermos diante do tribunal de Cristo, tudo será revelado. Não há nada oculto que não seja trazido à luz. O Senhor julgará os segredos dos homens. Nossos pensamentos estarão diante dele. E 2 Coríntios capítulo 5, 10 vai falar sobre o julgamento dos nossos feitos do corpo, ou das nossas atitudes. Aquilo que a gente faz por meio do nosso corpo será julgado também. Então tudo será julgado. Tudo será julgado. Não há nada que não passará pela justiça de Deus. Há outro texto no Evangelho também que fala que pelas nossas palavras nós seremos justificados e pelas nossas palavras nós seremos julgados. Então nós seremos julgados em tudo: palavras, pensamentos, coisas ocultas e ações. Tudo será julgado pela justiça do Senhor. Todas as coisas. Bem, olhando para isso então, vamos pensar, tá bom, agora na questão da justiça remunerativa e da justiça retributiva. Como eu falei antes, justiça remunerativa é quando Deus resolve abençoar, porque estamos andando de conformidade com a sua lei. Então Ele resolve fazer isso. E isso está presente em Levítico capítulo de número 26, e em Deuteronômio capítulo de número 28. Eu vou ler o texto de Levítico 26, tá bom? Levítico capítulo 26. Eu vou ler do verso 3 até o verso 7. O restante vai ser um desdobramento do que ele fala aqui. Levítico 26, verso 3 ao 7 diz assim:
Se andardes nos meus estatutos, guardardes os meus mandamentos e o cumprirdes, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua messe, e a árvore do campo o seu fruto. A debulha se estenderá até a vindima, e a vindima até a sementeira. Comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguros na vossa terra. E estabelecerei paz na terra. Deitar-vos-eis, e não haverá quem vos espante. Farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará espada. Perseguirei os vossos inimigos, e cairão a espada diante de vós. Até aqui basta. O que Deus está dizendo aqui é que se nós guardarmos os mandamentos, os estatutos de Deus, nós cumprirmos a lei do Senhor, então Ele abençoará tudo que a gente faz. Nesse tempo, como eles viviam em sistema de agricultura e de criar animais, Ele diz que manda a chuva para que a colheita seja abundante. Ele diz que vai abençoar a sementeira e a vindima. Ele diz também que vai afastar deles os animais selvagens, para não atacá-los, nem atacar os rebanhos dele. Ele diz também que vai deitar eles numa terra, e não vai haver ninguém que espante eles. Eles vão permanecer ali e ser abençoados por Deus. E diz também que se os inimigos se levantarem, Ele fará com que eles espantem eles. E que não haverá espada que passe na vida deles. Então, se nós temos isso da parte de Deus, como sua justiça remunerativa, se nós fizermos o que é reto, certamente Deus nos abençoará. A bênção do Senhor é sobre nós. E isto aqui ele falou para os israelitas da primeira geração, para aquele povo que ele tirou do Egito e conduziu no deserto por 40 anos. Depois que esse povo foi incrédulo e rebelde, desobediente, e que eles foram mortos durante a jornada, a segunda geração se levanta. E aí Deus agora repete isso lá em Deuteronômio capítulo 28. Lá o discurso é maior. E lá diz para a segunda geração daquele povo, que se eles andarem nos caminhos do Senhor, guardando seus estatutos, mandamentos e juízos, Deus diz que todas estas bênçãos viriam sobre eles. E isso está registrado no livro de Deuteronômio. No livro de Josué, no capítulo 1, também Deus diz a Josué que se ele meditar na lei e fizer tudo quanto está escrito nela, ele será bem-sucedido no que ele fizer. O Salmo de número 1, que é conhecido de todos nós, também fala sobre isso. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem está no caminho dos pecadores, nem senta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Outros salmos também falam sobre a bem-aventurança daqueles que temem a Deus e guardam a sua palavra. O Salmo 119 diz: eu sou bem-aventurado porque amo a tua lei e guardo a tua palavra. E verdadeiramente, irmãos, todos aqueles que guardam a palavra de Deus são bem-aventurados. Isso porque a justiça de Deus é uma justiça reta, íntegra e abençoa os justos. Isso é o que nós temos na palavra do Senhor. Em contrapartida, temos a justiça retributiva, que é o juízo de Deus contra o pecado. E aí nós vamos ver o seguinte, tá bom? Eu não vou ler todos os textos, mas eu vou citar para vocês, e vamos perceber algumas coisas e alguns detalhes. Primeiro deles, a gente vai ler em Êxodo capítulo 22, eu vou pegar esta lei como exemplo, tá bom? Eu vou pegar esta lei como exemplo, mas isso também serve para ser aplicado com os outros mandamentos da palavra do Senhor. Êxodo 22.
Êxodo 22, verso de número 1, diz assim: se alguém furtar boi ou ovelha e o abater ou vender, por um boi pagará 5 bois, e 4 ovelhas por uma ovelha. Eu vou pegar só esse mandamento. Existem outros mandamentos aqui, tá bom? Em termos de roubar, de ladrão e etc. Tal. Mas eu vou pegar somente esse mandamento para expor e explicar a justiça retributiva. Tá certo? Bem, todo mundo de acordo com o que nós lemos, significa que se alguém roubar um boi para comer, abater ou vender, tá bom? Ele deve pagar com 5 bois. Ou seja, a justiça de Deus diz que ele tem que dar 5 vezes o valor do boi. Já se for uma ovelha, é 4 vezes. São 4 ovelhas que ele tem que restituir, porque ele furtou uma ovelha. Entendido isso aí, todo mundo? Amém? Pronto. Agora vamos para 2 Samuel, capítulo 12. Segundo Samuel, capítulo 12. Segundo Samuel, capítulo 12, é o capítulo onde o profeta Natã vai ter com Davi, porque ele adulterou e matou Urias, para ficar com a esposa de Urias. Tá bom? Só para a gente situar o contexto aqui, tá bom? Davi cobiçou a mulher de Urias, praticou relação sexual com ela, gerou um filho nela, depois mandou trazer o homem da guerra de volta para casa para enganar ele. Não conseguindo enganar ele, escreveu uma carta para o capitão da guarda para que colocasse Urias em um ponto onde a guerra era mais renhida para que ele fosse morto. E ele foi morto. E aí Davi ficou com a sua consciência tranquila. Entretanto, a justiça de Deus não falha. Então o que aconteceu foi o seguinte. Capítulo 12, verso 1. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha, que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia. Dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis esse tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele. Mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que havia chegado. Então, o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. O que está sendo revelado aqui, tá bom? A história que Natã conta tem a ver, tá bom, com Urias, que tinha sua esposa, e tem a ver com Davi, que era um homem rico e que tinha várias mulheres. E ele tinha como se deleitar com suas mulheres. No entanto, ele vai e pega a cordeirinha de Urias, que só tinha ela, como mulher, para que eles pudessem deleitar. Ele se ira com a história e diz que esse homem deveria ser morto e que deveria restituir 4 vezes. Significa que Davi tinha menção e conhecimento da lei do Senhor, de que se tivesse pegado uma ovelha, furtado uma ovelha, teria que restituir 4 ovelhas. Aí o que Natã faz?
Natan olha para ele e diz: este homem é você. É você. Aí então é que ele cai em si, e agora ele viu que está sendo pego pela justiça de Deus. E o que acontece então? Lembra que Deus disse que se alguém furta uma ovelha, paga 4 vezes? Se você observar o juízo de Deus por causa desse pecado, você percebe como Deus aplica a sua lei reta e justa sobre a vida dos seres humanos. Por causa disso, o texto bíblico diz que a espada não sairia da casa de Davi, da família de Davi. Ele vai dizer, tá bom, que os próprios membros da família se levantariam contra ele. Ele vai dizer também que as mulheres de Davi seriam levadas e se deitariam com outros na frente de todo mundo. E que não haveria mais paz na família dele. A justiça retributiva de Deus não falha. Um dia ela chega. Ela chega. No Novo Testamento, nós temos o texto que representa isso no episódio de Zaqueu. Todo mundo lembra de quem é Zaqueu? O baixinho que subiu na árvore para ver Jesus. E Jesus olha para ele e diz: desce, porque eu vou ter contigo na tua casa. E aí então ele recebe Jesus, prepara um banquete. Zaqueu era cobrador de imposto. Zaqueu era cobrador de imposto. Jesus chega, prega o evangelho para Zaqueu. Zaqueu se arrepende, e aí ele cai em si, e diz que vai dar metade dos bens dele aos pobres, e vai dar também, restituir a quem ele defraudou 4 vezes. Ele tinha conhecimento da lei do Senhor, e por isso ele se arrependeu e resolveu restituir 4 vezes a quem ele havia roubado dos seus irmãos. A justiça retributiva de Deus chega, irmãos. Ela vem. Chega uma hora que Deus acerta as contas conosco. E a gente precisa estar ciente disso. Bem, diante do que nós vimos até então, a gente poderia encontrar outros episódios em que isso também é revelado na palavra do Senhor, sobre a execução do juízo de Deus, sobre nossas obras e tudo que a gente faz. Não há nada que passe desapercebido, tudo está sendo registrado, contabilizado, e vai chegar o dia de nós acertarmos e prestarmos contas de todas as nossas palavras, pensamentos e ações diante de Deus. Então, voltando para o nosso texto de Eclesiastes, verso de número 13, de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. É assim que nós devemos viver, irmãos, no temor do Senhor. Agora deixa eu dizer algo mais, antes da gente concluir isso. Que nesse tempo, a lei do Senhor estava gravada em pedras ou escritas em pergaminhos, folhas de papiro, e era lida pelo seu povo. Hoje, na dispensação da graça, a lei do Senhor está sendo escrita em nosso coração pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus testifica com o nosso espírito quando as coisas não estão bem. Quando o juízo de Deus começa a entrar na nossa vida, automaticamente ele desperta a nossa consciência. Você precisa se consertar. Você precisa se aprumar. Você precisa perceber que você é um cristão e que agora você tem uma aliança com esse Deus grandioso, que vê tudo, contempla tudo, está registrando tudo, e que vai preparar um encontro com você. Porque no propósito dele é que nós sejamos justos. E ele não vai permitir que nós venhamos a continuar no caminho do erro.
E Ele vai executar o seu juízo sobre nossa vida. Porque para Deus não há acepção de pessoas. Tanto faz ser crente ou não crente. A justiça dele é para todos. E chega uma hora que o caldo engrossa. E a gente precisa estar ciente disso. Irmãos, quando eu estava pensando sobre esta palavra e pensando nessa justiça de Deus, eu fico imaginando quando Deus diz aos seus profetas que vai enviar os seus 4 juízos sobre a terra: a fome, a peste, a enfermidade, a espada, que é a guerra. Falta mais um. E às vezes a gente fica perguntando por que essas coisas sucedem a nós, ou por que isso chegou na hora que não deveria ter chegado, ou algo dessa natureza. Então nós precisamos refletir sobre isso. Nós precisamos atentar se isso não é a justiça de Deus querendo chamar a nossa atenção para nos arrependermos e vivermos de modo digno desse Deus que é santo e é justo. E que não deixa nada passar desapercebido. É tanto que há um texto na carta aos Hebreus que diz que de Deus não se zomba. A mim pertence a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. Também na carta aos Hebreus é dito que se alguém anda de modo desordenado, está calcando aos pés o sangue precioso de Cristo e ignorando a ação do Espírito Santo em sua vida, o que resta para essa pessoa é a expectativa de juízo. Deus vai enviar o seu juízo sobre alguém que anda desta maneira. Porque a sua justiça exige dele que ele faça isso. Então, olhando para isso, e olhando para que o autor diz para nós aqui, a suma de tudo que a gente ouviu, é que a gente deve temer a Deus, irmãos. Guardar o mandamento do Senhor. Será que a gente leva a sério essa questão de temer a Deus? Hoje em dia, nós estamos encontrando cada absurdo na vida de crentes, na vida da igreja, que eu fico imaginando que nós parece que esquecemos quem é Deus e o que Ele pode fazer. E o Senhor Jesus Cristo foi bem claro com os seus discípulos, quando Ele os enviou para evangelizar e proclamar as boas novas, dando autoridade para curar enfermos e expulsar demônios. Ele disse que nós deveríamos temer aquele que pode lançar o corpo e a alma nossa no inferno. E Deus pode fazer isso, irmãos. Ele pode fazer isso. E a gente precisa estar ciente disso. Ainda que o mundo incentive a nós usurparmos, a nós tirarmos vantagem das coisas, a alcançarmos bens de forma ilícitas e outras coisas mais. Nosso Deus não se agrada disso. E os olhos deles estão sobre nós. E aí a gente precisa ficar apercebido quando Ele começa a agir nisso, sabe? É interessante isso. É como alguém que, por exemplo, está juntando uma quantia e tem um plano, faz um planejamento de, lá em janeiro, tirar uns 15 dias de férias e viajar e fazer isso, aquilo, outro. E estava tudo bem. De repente, aparece um rebuliço. O sopro de Deus chega. E aí sai comendo o dinheiro que a gente reservou todinho para aquilo. E a coisa não acontece. E a gente fica entendendo o que foi isso, pelo amor do Senhor. E a gente vai orar. A gente ora para que Deus pare a aflição, interrompa o que está acontecendo, que está consumindo tudo, está levando tudo, está apertando tudo.
e você fica sem nada. E às vezes fica até devendo. E a gente não sabe por que isso acontece. E agora aqui tem uma base bíblica para essa explicação. Deus resolveu executar a sua justiça sobre nós. Fizemos alguma coisa e precisamos pagar o preço por isso. Falamos o que não devia e devemos pagar o preço por isso. Causamos dano a alguém ou à igreja. Falamos mal da igreja ou dos irmãos. Você acha que Deus vai passar a mão? Não. Porque isso é abominável diante de Deus. Apontamos para alguém, injuriamos outro, levantamos uma calúnia sobre isso ou aquilo. Você acha que isso vai passar desapercebido aos olhos de Deus? Não passa não. Chega uma hora que Ele vai acertar as contas, porque o desejo dEle é que nós sejamos um. O desejo dEle é que a igreja ande em amor e em unidade. E se há alguém semeando contendas em nosso meio, e pecando e desunindo o corpo de Cristo, Ele vai entrar com a sua justiça sobre os que estão fazendo estas coisas. Portanto, irmãos, nós precisamos ser bom como Deus é bom. Nós precisamos vestir o caráter de Cristo. Nós devemos nos encher da plenitude do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós devemos nos revestir do novo homem e ser cheio de benignidade, de misericórdia, de bondade, de mansidão, de amor. Nós precisamos ser gente diferentes do mundo. Nós precisamos viver verdadeiramente esta palavra. Nós precisamos nos despojar destas coisas todas erradas que existem. E nós devemos abraçar o novo homem, que é feito à estatura de Cristo. É assim que nós devemos viver, irmãos. Se nós queremos realmente boas dádivas do alto, se nós queremos a bênção do Senhor sobre a nossa vida, se nós queremos a bênção do Senhor sobre a nossa congregação, a nossa igreja, nós precisamos mudar nosso modo de vida. Nós não podemos estar retribuindo o mal com o mal. Nós precisamos ser, como a Bíblia diz, pagar o mal com o bem. Se dá uma bofetada na tua face, oferece a outra. Seja bom, seja benigno, como Deus é bom, e você vai ver que Deus abençoará nossa vida e nossa caminhada. É assim que nós devemos ser. E é assim que envolve o temor a Deus. Nós sabemos destas coisas, todo mundo aqui é ciente disso, porque está na Escritura. Você tem sido instruído isso ao longo da sua vida e da sua caminhada neste lugar. Você tem sido alimentado, instruído. Então ande em novidade de vida, antes que a justiça de Deus chegue. E pode ser que ela venha de uma maneira tal, irmãos, que você chore amargamente, porque Deus é justo. E quando Ele resolve assim, não há ninguém que possa refrear a sua mão. Caindo nós na mão do inimigo, nós podemos clamar a Deus e Ele nos livrar. Caindo nós na mão de Deus, não há ninguém, não há nada que possa nos tirar da mão dEle. Portanto, olhemos para isso. Vamos deixar de ser meninos e vamos crescer na fé e atentarmos para essas perfeições de Deus que tentam nos ensinar, tá bom, como nós devemos viver em temor diante dEle. Antes que Ele execute o seu juízo e seja tarde demais e traga muito prejuízo para nós, melhor é obedecer do que sacrificar. É muito melhor. Então, diante disso, tá bom? Nós estamos sendo exortados a temer a Deus, a guardar os seus mandamentos, porque isso é dever nosso. É isso que nós devemos fazer. Aí eu fiquei pensando se eu colocaria jugo em cima de vocês ou não. Entendeu? Porque eu li outras passagens onde Deus mata. E eu ia dizer assim: você não teme que Deus mate seu filho, sua filha, não? Ou você? Que Ele pode fazer isso, né?
eu não vou fazer isso, tá bom? Você já é grandinho e consciente demais para saber a partir de agora que Deus é o justo juiz e que Ele julga todas as nossas obras. Ele julga todas as nossas obras. Pense sobre isso. E então ande em temor e guarde os mandamentos de Deus. E assim você será bem-aventurado. Mais que feliz. Amém? Vamos orar por isso. Senhor nosso Deus, falaste-nos, ó Deus, acerca da tua justiça, meu Senhor. E o meu desejo, ó Deus, é que o Senhor possa, Senhor, visitar cada mente, cada coração neste lugar. E cada vida, Senhor, que ouviu esta mensagem, Senhor. Que o Senhor, ó Deus, possa inquietá-los a temer a Ti. A reverenciar-Te. A guardar os Teus mandamentos. A lançar fora toda injustiça, toda obra maligna, todo pensamento e toda palavra frívola, Senhor, sejam retirados do nosso meio, da nossa vida. Que nós possamos, ó Deus, ter a sensibilidade de contemplar a realidade desta palavra e temermos, Senhor, a justiça retributiva, Senhor, que castiga, Senhor, as nossas faltas, as nossas más obras. Senhor, nos ajude. Nos ajude, ó Deus, a viver de modo digno diante do Senhor. Nos ajude, Senhor, a estarmos, Senhor, atentos a isso, a sermos vigilantes e a sermos bons como o Senhor é bom. E como filhos do Deus Altíssimo, Senhor, possamos demonstrar no nosso dia a dia, no caminhar da nossa vida, o caráter do Senhor. Pai, em nome de Cristo Jesus eu te peço, não deixe que esta palavra se aparte dos nossos corações, mas que ela produza um verdadeiro fruto de arrependimento, Senhor, e também um fruto, Senhor, de temor e de santidade, para que vivamos, Senhor, em integridade diante do Senhor, que vê e sonda e conhece todas as coisas. Pai Santo, ajuda a mim, ajuda meus irmãos, e que nós possamos, ó Deus, viver de modo digno de um verdadeiro filho do Senhor. Abençoa, Senhor, então, o teu povo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.